Brava gente brasileira, meus cumprimentos e agradecimentos pela audiência que vocês emprestam a esse despretensioso espaço de ponto de vista. Hoje vai ser conduzido desta forma, né? Vamos ver se aguenta essa garganta. Eu acho que deve ser a idade e também esse tempo, né? Esse tempo que afeta quem tem alguma idade avançada, todo o organismo e principalmente a garganta. Então, se vocês estão me recebendo aí e com falhas na voz, que eu já não gosto muito, mas foi a que a natureza me deu, eu peço desculpas então. E vamos tentar conduzir esta edição do Ponto de Vista, mais esta, pelo Gcast da Gazeta do Paraná, moderno sistema de televisão, que nos permite falar de Cascavel para o Paraná, do Paraná para o Brasil e do Brasil para o mundo. Dito isto, vamos aos assuntos de hoje. Um deles ainda está pairando pelas redes sociais, a pretensão do Lewandowski, ministro da Justiça do Brasil. O ministro da Justiça do Brasil determinou que aqueles que foram banidos dos Estados Unidos, aqueles que entraram sem visto, aqueles que têm contas a ajustar com a Justiça, né, que não cumpriram a boa rota enquanto estavam lá, então são deportados pelo novo governo americano. Aí o Lewandowski, naquela tendência que cobre o governo brasileiro, desculpe, hein? Então Lewandowski determinou que ao entrarem no avião, os banidos fossem libertos das algemas. Que coisa impressionante, né? Mas se não for assim, infelizmente, eu não vou poder conduzir o programa, que a garganta está horrível mesmo, né? Mas dá para... Então tá. Então o Alex disse que dá para continuar, então nós vamos continuar. Aí o Lewandowski teve o atrevimento de dizer que quando entrassem no avião teriam que tirar as algemas daqueles que foram deportados para o Brasil. Machão. O governo americano chegou e disse para ele, calma lá. Aqui é essa a nossa lei. Eles vão entrar no avião algemados e com corrente nas pernas. Aí, quando entrarem lá no país de vocês, quando entrarem no Brasil, aí vocês façam o que bem entenderem. Porque eles serão entregues assim lá no Brasil. E aqui ninguém vai alterar a nossa lei. Aí o Lewandowski foi obrigado a engolir, né? Porque não tinha outra alteração. Está lá nos Estados Unidos, vai mandar lá também? Porque aqui os caras, todo mundo que é delinquente é coitadinho, né? Aqui eles chegam a espalhar a história de que são vítimas da sociedade. Espero que vocês não estejam sendo tomados por essa enfermidade de garganta, que ela é horrível. E quem precisa dela para trabalhar, assim como eu, sofre uma barbaridade. Mas esse é o assunto que ainda está palpitando nas redes sociais, tá? Lewandowski podia dormir sem essa, né? Claro que podia. Assim é que, dito isto, como primeira matéria transferida para vocês, eu vou colocar no ar um vídeo. Um vídeo a respeito, sabe do quê? Que eles estão se assanhando em voltar a se pautarem, eles, do governo brasileiro, pelo tal de coronavírus, que despejou dinheiro por todo o Brasil. Numa afirmação de que nós estávamos realmente precisando desse dinheiro para combatermos este mal e tudo mais. No entanto, autoridades revelaram e continuam revelando que este coronavírus, infelizmente, veio fraudado. Ou pelo menos ele não, mas sim as tais de vacinas que consumiram bilhões de reais
abastecendo prefeituras, governos de estado. Pois bem, agora nos Estados Unidos, o Biden saiu, que era o presidente anterior ao Trump, mas antes de sair, por quais razões? Eu pergunto para vocês. Aliás, não sou eu que estou perguntando, todo mundo está perguntando. Por quais razões ele resolveu antecipar o Biden, antes de deixar o governo americano, ele antecipou um perdão ao médico principal que comandou toda esta folia relacionada no mundo com o tal de coronavírus. Vai precisar, mesmo antes de qualquer pronunciamento judicial, de um perdão antecipado. Por quê? Porque aí tem. Algo tem. Então vocês vão ver este vídeo que explica melhor. É um tal de Dr. Fauci, né? Tal de Dr. Fauci, que se caracteriza como participante de uma farsa em relação às vacinas e ao coronavírus. Está nas redes sociais, está no mundo isso aí. Prestem atenção que vocês também vão levantar as suas dúvidas a respeito dessa ebulição que fizeram com que os brasileiros ficassem temerosos, passassem a tomar a tal de vacina, e até hoje a gente não sabe se ela realmente é protetora ou mais prejudicial do que protetora. Vejam o vídeo e tirem as suas dúvidas. Olha, aí está. No último dia de mandato de Joe Biden, um gesto chamou a atenção do mundo. O perdão preventivo ao Dr. Anthony Fauci. Uma decisão inédita envolvendo o homem que esteve no centro de todas as decisões sobre a pandemia e que levanta uma pergunta inquietante: o que estão tentando proteger? Enquanto isso, nos Estados Unidos, está sendo preparado um relatório explosivo sobre a pandemia. Esse documento promete expor não apenas a origem do vírus, mas também falhas graves na fiscalização de empresas americanas conectadas ao surto, fraudes em programas sociais e como o medo foi usado como uma ferramenta de controle. E adivinhe quem estava no centro de tudo isso? Dr. Anthony Fauci. Sob a liderança de Fauci, vimos uma corrida desenfreada para vacinas que, como já sabemos, não impediram a propagação do vírus. Foram bilhões de dólares investidos em soluções sem base científica sólida, enquanto a desinformação, promovida por órgãos como a FDA, confundia e dividia a sociedade. Médicos eram silenciados, dados científicos eram manipulados e qualquer voz dissonante era rotulada de negacionista. Mais do que isso, a pandemia se transformou em um negócio bilionário. A indústria farmacêutica lucrou como nunca, enquanto governos ao redor do mundo sufocavam suas populações com autoritarismo mascarado de ciência. Lockdowns, fechamento de escolas, destruição de pequenas empresas, tudo isso foi alimentado por decisões vindas diretamente da cartilha de Fauci. E agora, diante de um relatório que ameaça expor todas essas falhas e manipulações, surge o perdão preventivo de Biden. Será coincidência? Ou é uma tentativa desesperada de evitar que Fauci seja responsabilizado por tudo o que veio à tona? A verdade é que estamos falando de um esquema que vai muito além de erros de gestão. É sobre como o medo foi usado para manipular e controlar. É sobre como programas sociais foram fraudados enquanto empresas lucravam bilhões. É sobre como a ciência foi usada como escudo para autoritarismo e como a transparência foi substituída por narrativas convenientes. O relatório que está sendo preparado promete revelar tudo isso. Mas o perdão a Fauci deixa claro que os envolvidos estão mais preocupados em proteger seus próprios interesses do que em buscar justiça. Afinal, se não há culpa, por que a necessidade de um perdão preventivo? A quem realmente serviu a pandemia? A ciência ou a indústria farmacêutica? Essa é a pergunta que o relatório e a história não poderão ignorar. E enquanto aguardamos essas respostas, continuamos a questionar: quem será o próximo a ser protegido? E por quê? Viram? Nós que não temos credenciais para nos apresentar como cientistas ou mesmo médicos, para fazermos uma avaliação, acabamos ficando na espera, no aguardo e com muita expectativa sobre esta situação que aí está.
afinal de contas, estavam blefando para ganharem dinheiro? Ou o tal de coronavírus foi verdadeiro e as vacinas eram confiáveis? Ou não? Tem muita gente dizendo que eu tomei a primeira dose e não tomei mais. Bastou tomar a primeira dose para sentir problemas. Tá? Aí não tomei mais. Agora vocês acompanharam esse vídeo. Vamos ver o que vão providenciar no sentido de impedir que esta coisa volte ou aprovarem nova onda de vacina contra o tal de coronavírus. É uma expectativa, né? É uma expectativa que a gente, infelizmente, vai ter que conservar. Mas, para claros, vocês já viram o que a Fernanda, por falar em coronavírus, por falar naquela praga, vocês já viram que a Fernanda Torres foi apontada para ganhar um prêmio na área do cinema, mas, na verdade, ela foi motivo de marketing para a divulgação de um filme que promove um antigo terrorista que aqui no Brasil fez das suas. Seu currículo é terrível. Aí foi dado como desaparecido, foi dado como morto, mas falam apenas nesta situação em que esse cidadão foi vítima de alguma coisa e não o causador de muitas e muitas outras coisas. E aí, Fernanda Torres, indiscutivelmente uma grande atriz, antes de tudo acontecer, e quando estava a população brasileira enfrentando o coronavírus, veio a público para dizer o que está nesta foto dela aí, ó. Vejam só. Põe no ar aí, Alex, por favor. Ok? Viram o pronunciamento dessa senhora? Terrível, né? Terrível ter que suportar isso aí, ter que tolerar uma manifestação de uma artista deste molde. Quer dizer, aquele gesto que se faz, né? Ela verbalmente falou e só faltou isso em relação àqueles que sofreram com esse tal de coronavírus ou com essa tal de vacina. Agora, se vocês quiserem, vocês assistam o filme. Se quiserem. Ele destaca e enaltece um terrorista do passado. Outras circunstâncias que revelam atividades terroristas não motivam o filme. Agora, quando se trata da esquerda e promover as suas ideologias, aí fazem até filmes financiados pelo governo brasileiro. Vejam vocês. Esse aí é um deles. Okay? Bem, vamos continuar a propósito. Por falar nisso, eu mostrei por aqui a Verdade Sufocada, aquele livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, e disse que vocês poderiam passar trabalho para conseguir o livro, mas que valia a pena, porque aquele livro mostra o que provocou tantas coisas nesse Brasil, e principalmente o contragolpe de 64, ele mostra com fotografias, ele mostra com documentos, mostra com tudo, mas não é o único. Existem também esses dois livros aqui. Rompendo o Silêncio, do mesmo autor, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Se vocês não conseguirem aquele livro que foi por aqui indicado, vocês podem tentar encontrar este aqui, que é praticamente a mesma coisa. Também com documentos, com fotografias, com datas, com registros e tudo mais. Ok? Aqui, a atividade terrorista, as mortes que provocou e tudo mais. E esse aqui, Coronel Rompe o Silêncio, é o Ulício Augusto, que ele conta principalmente o que aconteceu, muitos episódios que aconteceram no Araguaia e também no aeroporto de Guararapes, quando
estouraram bombas e mataram gente inocente, que nada tinha com isso. Ok? Então, vamos continuar. Fecha a caixa. Principalmente quem vai a Camboriú, né? Itapema e etc., às vezes tem que suportar, quando está na beira da praia, aquelas caixas de som que, se tocassem músicas, vá lá. Mas a maior parte usa a caixa de som na areia para tocar aquelas músicas insuportáveis, aqueles batoque, toque, 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 que ninguém aguenta, aquilo não é música. Pois muito bem. Agora, ainda bem, inventaram um aparelhinho que desliga aquelas caixas. Um aparelhinho que desliga a caixa. Você, se for para a praia e você não tolerar esse tipo de música, toque, 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 se você gostar de música mesmo, você não tolera, né? Se você gostar de uma balada, de um sambinha, coisas assim, então veja se adquire esse aparelhinho que aí está, aparece aí na imagem, e esse aparelhinho então desliga e o cara nem percebe. Havia um médico aqui em Cascavel que ia para um apartamento de frente à praia, quando tirava férias, e ele levava um fuzil com chumbinho. Então, de noite, quando o pessoal do tuk-tuk-tuk plantava na calçada do Camboriú, ele lá de cima destampava. Com chumbinho, furava as caixas de som. E o pessoal procurava, não sabia de onde vinha o tiro. O doutor Juarez Brum, infelizmente falecido, mas ele se livrava dessa forma. Agora não precisa mais levar fuzil, não. Tem esse tipo de aparelho aí que vocês viram na fotografia, ok? Então, fica a sugestão para todos vocês. E a dona Michele, hein? Mas que coisa, que diferenças, né? Que diferenças existem entre a Michele, que agora participou da posse do Trump. O Lula não foi convidado, né? Então, a mulher do Lula não pode fazer aqueles costumeiros fiascos, né, que a gente está vendo, que até ele segura ela para não sair pulando. Mostrei por aqui. Então, mostra as duas. Uma ex-primeira-dama, que é a Michele, e a Michele II agora na posse. E vocês comparem, então, em relação à postura e presença de representação, qual é que merece o nosso maior crédito. Coloca as duas fotos aí, meu caro Alex, por favor. Ok? E daí, fizeram a comparação? Se fizeram, parabéns. Qual é que escolheram? Qual é que realmente representa você? Olha, tem circulando aí na internet, pode botar no ar que eu falo em cima aí, Alex. O Trump começou o seu mandato beneficiando o Brasil em 15 milhões, porque este seria o valor que Lula, Janja e comitiva iriam gastar nos Estados Unidos se fossem convidados para a posse. Com a equipe que eles levam, realmente iam gastar bastante. Então, como o Trump não convidou o Lula e a mulher dele, nós, brasileiros, economizamos o quê? Economizamos 15 milhões, meus preclaros. É considerável a quantia, hein? E como é considerável. Economizamos mesmo. E agora eu mostro para vocês, aqui nesse despretensioso espaço de ponto de vista, algo relacionado com a nossa saúde pública. Enquanto o governo gasta dinheiro em coisas inúteis, através dos cartões corporativos que são sustentados pelo povo brasileiro, né? A saúde pública está desse jeito aí. Querem ver? Mostra aí, Alex. Isso aí é em todo o Brasil, viu? Estou excluindo de qualquer crítica o nosso caríssimo secretário de Saúde, que, se tivesse condições, certamente aqui em Cascavel o atendimento seria bem melhor. Mas o que adianta? Vão lá, vão nomear um profissional competente para a área, mas não dão recursos. Então, infelizmente,
a saúde pública está desse jeito. Aliás, sobre saúde pública, eu estou vendo que um plano de saúde, vejam, senhores, hein, eu tinha até anotado por aqui, né? Não sei onde é que eu anotei, um plano de saúde em Cascavel está comprando um hospital. Um chamado plano. Está aqui no informativo O Pitoco. Ó. O Pitoco. Tirei aqui a notícia. Plano de saúde está comprando a Policlínica. Vai pagar, sabe quanto? 85 milhões por um hospital aqui em Cascavel. Isso produz a inevitável pergunta: esses planos e suas regras são construídos no sentido de servirem à sociedade? Eles não precisam nem de um simples bisturi. Não fazem uma sutura, um corte, nada. Tudo quem faz é o médico na sua clínica, a clínica ou o hospital. Mas o plano de saúde, ele tem sedes luxuosas e compra até o hospital. É sinal que está entrando dinheiro para valer. 85 milhões. Não há um sentido de disciplina nesses planos de saúde. O que faz o plano de saúde a não ser arrecadar? E os médicos também, tem muitos que querem sair, ou se já não saíram, porque acham que estão sendo explorados. Mas parece que mais explorados por esses critérios aí é a sociedade que fica doente. Por que não existe uma situação que englobe diretamente o doente com a clínica ou com um hospital? Por que plano de saúde para fazer o quê? E olha que pouca gente tem condições de pagar a mensalidade. Vejam vocês um trabalhador brasileiro que ganha, vamos supor, R$4.000. Um trabalhador brasileiro que ganha R$4.000, ele não pode se dar ao luxo de ter um plano de saúde nem só para ele, que dirá para a família. O cidadão, por exemplo, tem esposa e 2 filhos. Ganha R$4.000, R$5.000 pelo preço, meus preclaros, que cobram de mensalidade, ele não tem a mínima condição de pagar essas mesmas mensalidades. Então, haveria necessidade de nós termos um critério diferente desses planos de saúde para que o povo seja atendido e de uma maneira em que ele, povo, possa sustentar esse mesmo atendimento, seria o caso. Mas não, são fortunas que são arrecadadas ao ponto de, vejam vocês, 85 milhões vão pagar para um hospital. São grupos que acumulam todas essas fortunas a ponto de envolverem compras fantásticas, como essa de hospitais, ao invés de buscarem formas de atenderem às finalidades para as quais receberam autorização para funcionarem. Poxa, isso sob as barbas de quem? Sob as barbas de nossos deputados e senadores. Os parlamentares que estão lá em cima para nos representarem. Eles até agora não se tocaram sobre essa situação. Você, se tem um mal súbito, se não tem plano de saúde, agora, tem mais. Agora inventaram também um plano de saúde que você paga a mensalidade e, se vai para o hospital, também se obriga a pagar parte daquilo que o hospital aplica em você. Além de você pagar a mensalidade, ainda vai ter que pagar custos por uma cirurgia, por um internamento. Isso é possível? Não é possível se sustentar numa situação dessas. Mas, meu Deus, que haja um critério elaborado, que seja no nosso parlamento, na nossa Câmara Federal. Nós pagamos caro esses deputados para fazerem o quê? Para fazerem algo a favor do povo. E, no entanto, não fazem. Por que não fazem? Ora, não fazem. A cada campanha eleitoral tem um planinho de saúde sustentando, né, a campanha do deputado, do senador. Então, aí eles ficam quietos. Então, por isso é que eu digo, vai, povo, vota.
Fiquem pensando nisso, por favor, nesta situação que é insuportável, para começarmos a cobrar. Eu estou cobrando dos nossos parlamentares. Já estava na hora deles se debruçarem sobre esses planos de saúde para saber como é que nós vamos resolver essa situação. E tem outra, muitas especialidades não são atendidas quando você precisa mesmo com urgência. Marcam para uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos como o SUS, que não pode lhe atender hoje. Olha, tem um cidadão aí que ele está desconfiado se está com câncer na próstata. Sabe quanto tempo ele está esperando, Alex? 3 meses. 3 meses para fazer um exame para saber se tem ou não câncer na próstata. Senhores parlamentares, até quando vão nos tratar desta forma? Até quando vão nos tratar com rebanho no pasto? Aliás, rebanho no pasto eu digo mal, né? Rebanho no pasto eu digo mal. Poxa, tomara que a sociedade, em termos de saúde pública, fosse tratada como um rebanho no pasto, que o rebanho está lá com a sua ração, com a sua injeçãozinha, com seu defensivo e tudo mais. Exatamente isso. O rebanho no pasto. E o ser humano, infelizmente, está aí o exemplo que eu estou dando. Tem um nome de cidadão. 3 meses, eles esperando um exame para saber se tem ou se não tem câncer na próstata. Até quando ele vai esperar, hein? Quem tem que responder isso são os nossos deputados federais, os nossos senadores. Eles que precisam responder para a população. Essa é a verdade. Ok? Vamos continuar? Vamos. Cadê, hein? Eu falei para vocês, um dia desses, a respeito de um segurança do Fidel Castro, que conseguiu fugir de Cuba e escreveu um livro. Só não mostrei o livro, que eu não tinha trazido aquele dia. Né? Era o principal segurança, o chefe da segurança do Fidel Castro, conseguiu fugir de Cuba. Escreveu um livro explicando todos os absurdos que aquela monstruosidade chamada Fidel Castro praticou quando em vida na ilha de Cuba. O livro é esse aí, ó. Aí está. Bota aí no ar. Ok? Pois é, o livro é esse aqui. É esse aí que vocês viram. Ó. Tem tudo aqui. E vocês vão ver, inclusive, aquele episódio em que o Fidel Castro usava o terraço do edifício onde ele morava para criar uma vaca, por origem, por sangue, porque aquela vaca, ela depois de carneada, ela serviria de alimento para ele e para sua família, na cobertura do apartamento que ele morava. Vê, o comunista é descarado mesmo, né? O comunista é descarado mesmo, mas bota descarado nisso, despudorado, totalmente despudorado. Essa é a índole do Partido Comunista. Bom, nós conhecemos a origem dessa ideologia. Então, o livro que eu falei para vocês é esse aí, ok? Vamos em frente. Você sabe que, por falar em comunismo despudorado, desavergonhado, você sabe que para atingir um determinado objetivo, essa ideologia comunista chega a praticar absurdos que você até não acredita. Lá no Nordeste, eles resolveram atacar o cacau. Eles tinham um plano a respeito do cacau. Queriam acabar com a cultura do cacau e praticaram atos obscenos, lamentáveis, moralmente qualificados como criminosos. Eles mataram plantações de cacau para chegarem ao objetivo econômico. Em termos de eleição, eles queriam votos. Então, com uma crise violenta atacando o cacau e o cacau morrendo, as pessoas pobres, infelizmente, seriam
inclinadas a votar neles, porque a fonte de renda não estaria dando dinheiro, que era o cacau. Essa explicação está aí para vocês acompanharem. Vejam aí. Que era o fungo que acabava com a plantação de cacau. Você tinha ela no Amazonas, aí você tinha ela em Itabuna, em Ilhéus e Porto Seguro. E nada no meio. Aí você fala, caramba, alguma coisa tá errada. Quando você olhava os focos, fala, como é que ele pulou do Amazonas e chegou em Itabuna? Não é que ele chegou na Bahia, ele chegou em Itabuna. Aí ele chegou em Ilhéus. Como que isso aconteceu? E o pessoal das plantações de cacau começou a achar estranho que começou a encontrar árvores com uma corda amarrada na árvore. E eles até a princípio acharam que era coisa de criança, mas moleque que fazia isso e tal. Mas aí viram que tinha eles acharam estranho porque a corda tinha um nó ali bem feito. Então isso era coisa de criança. Tanto que existe um documentário sobre isso chamado O Nó. Tá? Porque foi a partir do nó que os caras desconfiaram. E aí você tinha um nó com um galho infectado da vassoura de bruxa amarrado em plantas, tanto em Itabuna, como Ilhéus, como Porto Seguro. Aí os caras começaram a investigar e tal, não sei o quê. Incluso que tem um órgão do governo, que foi um órgão que foi feito pra cuidar disso aí e tal, não sei o quê. Cara, e esse órgão, foi um negócio meio... Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente conhecer a história, a gente realmente não repete os erros do passado. Cara, foi quase como a pandemia. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a maioria das coisas que pediram pra gente fazer não servia pra nada. Tudo que esse órgão obrigou, ela não pediu, igual a gente foi obrigado a fazer um monte de coisa. Exato. Tudo que esse órgão obrigou aos plantadores de cacau fazer, dava errado, piorava a plantação. Por exemplo, eles pediram pros caras, tem que cortar a copa das árvores e tal, não sei o quê. Quando o cara ia lá e cortava a copa das árvores, ele espalhava ao vento a doença. Você entendeu? E se você não fizesse o que esse órgão governamental, você não recebia o financiamento pro plantio. Você era obrigado a fazer. E tudo que eles faziam pioravam. Aí depois descobriram que gente do próprio órgão pegaram o cara, prenderam, o cara tá solto aí, parece que prenderam na época, mas o cara tá solto, acho que preso mesmo, o cara, definitivamente, o cara nunca foi. E o cara que disse, não, fui eu que bolei esse, hoje ele diz que eles não queriam perder o emprego, porque o órgão ia fechar e eles não queriam perder, mas tem esse cara afirmando, pessoas do PT, ligadas ao PT, que eles trouxeram. Isso tem um cara falando, tá? Isso é o que eu tô falando. Lê lá assiste o documentário, procura o nó e procura as informações desse caso. Que foi o pessoal do PT, como ali tava muito rico o lugar e tal, o PT não tinha penetração na década de 80, ali na região da Bahia. Então o pessoal do PT, ele contaminou com essa vassoura. Meu, você contaminou, já era, tá? Acabou. Você contaminou, já era. Cara, isso é um crime ambiental tão grande, isso é comparável a você levar uma doença para outro país propositalmente, transmitir uma doença para matar pessoas. Sim. Isso é um crime lesa pátria, tá? Isso é um crime isso é um crime tão absurdo, isso é um terrorismo biológico, o que esses caras fizeram. Eles levaram propositalmente, eles foram lá no Amazonas buscar essa doença, levaram para Bahia, disseminaram nas plantações para destruir a economia, para as pessoas pobres como esperança votarem no PT. Não, mas aí, Leonardo, isso aí já é chapéu de alumínio seu. Quantas prefeituras, a Bahia deve ter por volta de 500 municípios e tal, né? Muitas prefeituras. Quantas prefeituras o PT tinha até o final da década de 80? Vocês sabem? Não imagino. No Salvador? No Salvador não, na Bahia? 0! Eles não tinham penetração nenhuma na Bahia. 0! Hoje eles têm por volta de 50, mais o governador, que é do PT. Então eles empobreceram o povo a ponto, porque acabou, olha o que esses caras fizeram, tá? Acabaram com... Hoje a gente tá lá embaixo na exportação de cacau, eles acabaram com o cacau na região, a ponto de pessoas se suicidarem, porque perderam tudo, pessoas cometeram suicídio, tá? Como eles tinham veículos, caminhões e tal para transporte de cacau, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar árvores para vender. Então eles causaram um colapso ambiental também, absurdo que aconteceu na região. Começou a ter prostituição infantil, crianças começaram a se prostituir, tudo por causa desse partido que o pessoal da Bahia gosta e vota neles.
Eles empobreceram vocês para vocês votarem nele e vocês continuam votando. Porque vocês não conhecem a história, você tem que conhecer a história pelo menos do teu estado. Então você... Pô, eu não tô falando... Eu adoro a Bahia, fui pra Bahia um monte de vezes. Minha mãe é baiana. Fui de carro, visitando tudo quanto é cidade. Difícil uma cidade da Bahia que eu não passei. Adoro a Bahia, tá? É por Mas isso você... eu fiquei indignado, mano. Só que Porque vocês você têm que gosta. estudar a história do teu estado, pelo menos, pra saber que você não pode votar no PT. O mínimo é isso que você tem que fazer. É o mínimo. Agora, por que que ninguém fala disso? É a pergunta que eu ia te fazer. Por que que a Globo não faz uma matéria sobre isso? Não acredita em mim. Por que a Globo não faz uma matéria? Pelo contrário, eles fizeram uma novela, meio que passando pano. Ó, já tinha. Quem assiste a novela acha que sempre existiu Vassoura de Bruxa Aham. e que não existia pequenos e médios produtores. É isso que o cara acha. Então, pra eles, era uma coisa, não, acabamos com os grandes produtores que oprimiam as pessoas. Não, meu, os caras causaram impacto. Itabuna entrou para as cidades mais violentas do Brasil. O lugar que era o Eldorado entrou para as cidades mais violentas do Brasil. Ok? Não, e são capazes de mais coisas. É igual o Getúlio Vargas que dizia, quando reclamavam para eles dos ministros, presidente, o ministro a metade do meu ministério não é capaz de nada, dizia o Getúlio. E a outra metade é capaz de tudo. A ideologia comunista é capaz de tudo. Se vocês acompanharem com cuidado, vocês vão ver. Não tem metade capaz de nada, não. Eles são capazes de tudo mesmo. Aliás, tem gente que realmente é capaz de tudo. Nós citamos por aqui uma negociata que estaria sendo feita em Toledo, através de permuta de um terreno. Não é? Os nossos confrades da Gazeta de Toledo colocaram reportagem a respeito disso. Eu só vou colocar no ar de novo aquela fotografia a respeito do motivo da permuta que querem, só para perguntar para eles se podiam nos responder. Como é que ficou esse caso, hein? Esse caso da permuta que querem fazer aí em Toledo, no dorso da esperteza. Ok? Tem mais uma aqui. E o amor, hein, Alex? Já viu? Não falo mais em índio, não falo mais em fogo, não falo mais nada. Parou. Terminou o dinheiro, parou. A turma é essa aí, ó. Essa aí. Olha aí. O amor venceu, dizia essa turma. Enquanto tinha dinheiro, eles encontravam coisas assim para se debruçarem sobre essas mesmas coisas a fim de tentar sensibilizar a sociedade brasileira. Agora desapareceram. Esse pessoal que está aí, ó. Esse pessoal desapareceu, sabia? Desapareceu. E para quase encerrar, meus preclaros, eu pergunto, seria ou não isso aí pedofilia? Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, no rol das fofocas, esses colunistas, que lá nos Estados Unidos também tem, que fazem uma fofoca tremenda, estão dizendo que há um caso entre o Obama, né, o marido da Michelle, lá, entre o Obama e uma outra criatura, uma outra mulher, uma outra moça. Mas a gente olhando a fotografia, parece que ela poderia ser o quê? Poderia ser neta dele. Só para vocês tomarem conhecimento desse caso, aí está. Seria isso aí pedofilia ou não? Hã? Bom, já falei a respeito dos livros, né? E não esqueçam, né? Não esqueçam. Rui Barbosa eu tenho citado sempre aqui. O homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Quer dizer, paute isto aí para você lembrar todos os dias da sua vida, enquanto, infelizmente, nós estivermos vivendo a situação que nós estamos vivendo, uma verdadeira ditadura, ok? Então, do filme eu já falei, né? Do filme já. Então, está na hora de ir embora. Então, vamos nos despedir. Mas sempre nós nos despedimos. Antes de botar a foto do dia, por favor, quando é que vão sincronizar as sinaleiras de Cascavel? Não dá mais para aguentar.
Não dá mais para aguentar. Onde não tem sinaleira é impossível você cruzar uma rua. E aonde tem sinaleira, não tem um termo de controle dessas mesmas sinaleiras para equilibrar uma e outra, para que o tráfego tenha a sua sequência normal. Às vezes ficam 3 minutos. Já pensou o que é 3 minutos na frente de uma sinaleira? Você estando dentro do carro, você vai sentir isso aí. Por favor, transitar, se é que você continua aí, infelizmente. É possível vocês pararem de massacrar o povo de Cascavel com esse tipo de tráfego que nós temos aí? Estamos solicitando em nome de muitos cascavelenses, de nossa sociedade, que reclamam também, e principalmente para esse programa aqui. Que eu não tenha que voltar, senão para agradecer que vocês tomaram providências nesse sentido. Então, agora sim, a esquerda fala em ódio, né? Tudo para ela é ódio. Só esquece da principal razão de pairar sobre nós esse clima de ódio, enquanto não se resolver uma situação de anos e vergonhosa para o Brasil. É a nossa foto do dia. Lembram-se da facada contra o Bolsonaro? Aí está a nossa foto do dia, para lembrar a todos. Isto posto, eu agradeço a audiência de vocês, prometendo voltar no próximo programa com novas informações e novos conceitos, se Deus quiser. Até lá.